Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, o nosso foco é Venâncio Mondlane e a recente, turbulência política lá em Moçambique. A gente tem fontes aqui sobre a biografia dele, a trajetória partidária e, claro, o impacto que ele está causando, né? Principalmente depois daquelas crises eleitorais de 2023 e 2024. A ideia é tentar entender quem é o Mondlane e por que estão falando num possível, tsunami na cidadania moçambicana. Vamos tentar desempacotar isso. O pano de fundo, acho que é importante dizer, é uma crise, né? Uma crise de legitimidade das instituições, dos partidos mais históricos, tipo o Frelimo, Renamo, até o MDM. E aí vieram as alegações de fraude eleitoral, em 23 e 24, que, acenderam muito a frustração, principalmente na juventude urbana. Ok, então, o Mondlane surge bem nesse contexto. Nascido em 74, engenheiro florestal, tem uma carreira no setor privado antes de entrar para a política mesmo. Isso já diferencia ele bastante, né? Exato. E essa formação técnica, essa experiência fora da política tradicional, isso dá para ele uma imagem, sabe, de competência quase de um tecnocrata moderno. Isso aí ressoa muito forte com o eleitorado mais urbano, mais jovem, que talvez valorize mais isso. Vê ele como um outsider qualificado, né? Não está tão preso àquelas narrativas históricas da Frelimo ou da Renamo, que vem, desde a luta de libertação, guerra civil. E ele já tinha uma certa visibilidade antes, né, como comentarista crítico na TV, ativista, cívico. Sim, lembro disso. E a entrada na política partidária mesmo foi em 2013 pelo MDM, o Movimento Democrático de Moçambique. E logo de cara, né, candidato em Maputo conseguiu quase 40% dos votos contra Frelimo. Isso é, um feito e tanto para a época. Com certeza. Foi eleito deputado, mas aí saiu do MDM em 2018. Falou em incompatibilidade, constrangimentos. Parece meio que um padrão, não? É uma leitura possível. Ele demonstra, sim, uma popularidade eleitoral forte, mas aí entra em choque com as lideranças que já estão estabelecidas, né? Por um lado, isso talvez exponha uma dificuldade, sabe? Dos próprios partidos de oposição em gerir talento, ambição interna. Por outro lado, esse, como você disse, nomadismo político pode ter sido também uma forma calculada dele ganhar visibilidade em diferentes plataformas antes de tentar um voo solo. É meio sintomático da fragilidade do sistema partidário ali na oposição. Em 2018 mesmo, ele já entra na Renamo. Foi indicado para Maputo, mas aí barraram a candidatura. A CNE, Comissão Nacional de Eleições, e o Conselho Constitucional. Mesmo assim, ele vira deputado entre 2020 e 2024 e até assessor do Ossufo Momade, que é o líder da Renamo. A ruptura mesmo veio agora em 2024. Tentou disputar a liderança do partido e foi bloqueado. Usaram uma regra lá de 15 anos de militância que todo mundo viu como feita para ele. Foi impedido de entrar no Congresso, aí renunciou. E nesse conflito interno ele foi muito, muito hábil. Ele invocou o legado do líder histórico, o Afonso de Lacama, acusou o Momade de traição, sabe? Se posicionou como o verdadeiro herdeiro daquela luta pela democracia plena, falou direto para a base descontente, para os mais antigos da Renamo e para a juventude também. Mas, espera aí, usar o Dhlakama dessa forma não era um risco, de cimentar ainda mais a oposição da liderança do Momade? Tornar qualquer reconciliação impossível? Ah, certamente era um risco calculado, com certeza. Mas, aparentemente, ele avaliou que o apelo à base, à memória do Dhlakama, valia mais politicamente do que tentar uma conciliação interna, que, vamos ser sinceros, já parecia bem improvável, né? Principalmente depois da mudança das regras ali. Faz sentido. Aí a gente chega em 2023, eleições autárquicas. Ele concorre por Maputo, ainda pela Renamo. Propõe umas coisas tipo o cartão de vendedor informal. A CNE dá vitória para Frelimo, ele denuncia mega fraude, diz que ganhou com base em contagens paralelas, que aliás foram apoiadas por alguns observadores, e aí, explode a tal Revolução Azul. Sim, exatamente. Foram semanas de manifestações pacíficas em Maputo. Muita gente jovem, mobilizada principalmente por redes sociais. E mesmo com a repressão policial que houve, aquilo consolidou o Mondlane como o rosto da contestação popular urbana. Mostrou uma nova forma de pressão, né? Cívica, digital, desafiando o sistema de um jeito diferente da luta armada histórica da Renamo. Então, essa Revolução Azul, mesmo tendo sido reprimida, foi o palco que realmente projetou ele nacionalmente,
como essa figura central da oposição. Sem dúvida alguma. Deu para ele uma plataforma, uma legitimidade popular que foi além das estruturas partidárias, sabe? E ele soube capitalizar isso muito rápido. Uhum. Tanto que, ao sair da Renamo em 2024, ele já se lança como candidato presidencial independente. Foi apoiado por uma coligação, Podemos Esse Dia. Alegou ter juntado umas 110 mil assinaturas, né? Um número bem expressivo. O foco da campanha: corrupção, emprego, juventude. As eleições gerais de 2024 mergulharam o país numa outra crise, ainda mais profunda talvez. Mais alegações de fraude. Os resultados oficiais colocam o Mondlane em segundo lugar, com 24%. Isso é inédito, à frente da Renamo. Mas atrás do Daniel Chapo, da Frelimo, com 65%. E aí a gente vê uma estratégia dupla, bem complexa, na verdade. O Mondlane rejeita os resultados, chega a se autoproclamar presidente eleito, convoca mais protestos, esses protestos escalam para violência, repressão brutal por parte do Estado, mas, ao mesmo tempo, ele inicia um diálogo com o Chapo. Quer dizer, ele nega a legitimidade das instituições que o declararam perdedor, mas está ali negociando pragmaticamente dentro delas. Essa dualidade, isso é pragmatismo tático ou pode ser visto como uma inconsistência, que talvez confunda a base de apoio dele? É a grande questão no momento. Pode ser visto como pragmatismo puro para evitar um isolamento total ou uma escalada ainda pior da violência, né? Mas também corre o risco de parecer inconsistente para os apoiadores mais radicais, aqueles que esperavam uma ruptura total com o sistema. É uma corda bamba que ele está andando, muito delicado. Certo. Então, juntando as peças aqui, o impacto do Mondlane parece ser a emergência desse líder, que tem um estilo populista, ativista, usa muito bem as redes sociais, mobiliza essa juventude urbana descontente e, o que talvez seja o mais crucial, quebra o domínio histórico da oposição, que era basicamente Frelimo versus Renamo. Enfrenta uma crise existencial, relegada agora à terceira força política. A Frelimo tem que lidar com um tipo novo de oposição, urbana, digital, talvez menos previsível. E toda essa crise, claro, expôs a fragilidade das instituições democráticas de Moçambique. Tornou a reforma eleitoral algo assim absolutamente urgente. Portanto, esse nosso Deep Dive de hoje revela Venâncio Mondlane não apenas como um reflexo, mas talvez como um acelerador mesmo de uma crise bem profunda no sistema político moçambicano pós-guerra civil. Ele está redesenhando o mapa da oposição lá. Fica então a pergunta para a gente refletir, né? Será que a gente está vendo o nascimento de uma força política duradoura, talvez com esse partido Anamala que ele planeja criar, uma força capaz de transformar a democracia moçambicana a longo prazo? Ou será que a ascensão dele é um fenômeno mais transitório, muito ligado ao carisma pessoal dele e a esta crise específica de legitimidade, podendo ser mais efêmero no final das contas? A resposta para isso, bem, vai definir muito do futuro, da estabilidade e da governação em Moçambique.